Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que, bom, mais cedo ou mais tarde toca a vida de todo mundo. Direito das sucessões no Brasil. O que acontece com o patrimônio depois que alguém se vai? Exato. É um assunto cheio de detalhes, né? E para nos ajudar a navegar por ele, a gente está com um material bem completo aqui. Umas notas de aula, uns textos que detalham bem essa área. A ideia é usar esse material para tentar desmistificar um pouco as coisas, né? Entender o básico. O que é sucessão, quem herda, como funciona o inventário, essas coisas. E também o que o herdeiro pode fazer, porque tem escolha, né? Tem escolha sim. Vamos tentar focar nos pontos essenciais que esse material traz de um jeito mais conversado mesmo. Ótimo. Então, para começar do começo mesmo, o que é sucessão nesse contexto jurídico? Parece simples, mas... Parece, mas tem nuances. Sucessão é basicamente a transferência do conjunto de bens, direitos e também as obrigações, as dívidas entram nisso, da pessoa que faleceu, que a gente chama tecnicamente de cujos. De cujo, certo. Isso. Transfere esse conjunto para os sucessores dela, que podem ser herdeiros ou legatários, a gente vai ver a diferença. E é bom separar, né, o que a pessoa tinha em vida e o que vira a herança depois. Exatamente. Em vida é o patrimônio dela. Quando morre, o que vai ser transmitido à herança. E sabe, durante o processo de inventário, esse conjunto todo é chamado de espólio. É o espólio que responde pelas dívidas, por exemplo, antes da divisão. Entendi, o espólio é a massa da herança durante o processo. Agora, tem um princípio que o material destaca muito e que eu acho que pega muita gente de surpresa, o princípio da saisinha. O que é isso na prática? A Saizine, ela é fundamental e bem diferente do que o senso comum imagina. O Código Civil diz o seguinte: no exato momento da morte, a posse e a propriedade da herança passam imediatamente para os herdeiros, sejam os da lei, sejam os do testamento. É automático. Espera aí, quer dizer que, tipo, a pessoa faleceu agora. E nesse segundo, mesmo sem ninguém fazer nada, sem papel, sem nada, os herdeiros já são donos? Exatamente isso. A lei opera essa mágica, digamos assim. Claro, depois precisa do inventário para formalizar, para dizer isso aqui é seu, aquilo é do outro. Mas a titularidade, mesmo que de uma fração ideal, já é do herdeiro desde o instante da morte. Nossa, isso é impactante. A responsabilidade já começa ali. Totalmente. E tem outra coisa interessante que o material aponta. A herança, enquanto não é dividida, a lei trata ela como se fosse um bem imóvel. Mesmo que só tenha dinheiro ou carro, sabe? Bem imóvel. Que curioso. E o que isso muda na prática? Muda bastante coisa. Por ser tratada como imóvel, para você, herdeiro, renunciar à sua parte ou vender, que é a cessão de direitos, precisa de mais formalidade. Geralmente, escritura pública lá no cartório. Ah, não é só assinar um papel qualquer. Não mesmo. E dependendo do regime de casamento do herdeiro, pode precisar até da assinatura do marido ou da esposa, a tal da outorga conjugal. E outra coisa super importante: até dividir tudo na partilha, a herança é uma só, indivisível. Vira um condomínio entre os herdeiros. Tipo, todo mundo é dono de tudo junto, mas ninguém é dono de nada sozinho ainda. Exatamente, essa é a ideia. Um condomínio forçado até a partilha definir as fatias de cada um. Faz sentido. Bom, entendida essa base, vamos para os tipos de sucessão. Pelo material não é tudo igual. Qual é a forma mais comum? A mais comum, disparado, é a sucessão legítima. É a que a lei define. Acontece quando a pessoa não deixou testamento ou o testamento não cobriu tudo. Ou até se o testamento for considerado nulo, inválido. E aí, como a lei decide quem herda? A lei estabelece uma ordem, uma fila, que a gente chama de ordem de vocação hereditária. Primeiro vêm os descendentes, filhos, netos. Se não tiver, aí chamam os ascendentes, pais, avós. Depois, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente. E só se não tiver nenhum desses é que entram os parentes colaterais, até o quarto grau: irmãos, tios, sobrinhos, primos. Entendi. É a regra padrão da lei. Mas e se a pessoa se organizou e deixou um testamento? Aí a gente entra na sucessão testamentária. Ela se baseia na vontade da pessoa, né? Expressa lá no testamento. A pessoa pode dizer como quer que uma parte dos seus bens seja distribuída. Mas,
tem um limite importante aí, se existirem os tais herdeiros necessários. Certo, já vamos falar deles. Mas antes, o material cita rapidinho uma tal de sucessão anômala. O que seria isso? Parece meio fora da curva. É bem específica mesmo. Está prevista lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDIB. Basicamente, se um estrangeiro falece, mas deixa cônjuge ou filhos brasileiros aqui, e a lei brasileira for mais vantajosa para eles do que a lei do país onde o estrangeiro morava, pode se aplicar a nossa lei. É uma forma de proteger a família brasileira em situações internacionais, uma exceção mesmo. Entendi, uma proteção extra. E dá para fazer um contrato em vida, tipo combinar quem vai herdar o quê? Quando eu morrer essa casa é sua. Não, de jeito nenhum, isso é proibido no Brasil. O Código Civil veda expressamente a sucessão contratual. Qualquer contrato que fale sobre a herança de pessoa viva é nulo. O pessoal do direito chama isso de pacto corvino. Pacto Corvino, que nome? É. A ideia é evitar que fiquem especulando com a morte alheia e garantir que a pessoa possa mudar de ideia sobre o testamento até o fim. Em alguns outros países até pode, mas aqui no Brasil não. Ok, regra clara. Nada de contrato sobre herança futura. Agora falamos muito em herdeiros. Quem pode ser herdeiro? O material diferencia uns tipos, né? Sim, tem categorias. Os herdeiros legítimos são esses que a lei chama na ordem que eu falei: descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, colaterais. Aí tem os herdeiros testamentários, que são aqueles escolhidos pela pessoa no testamento para receber uma parte, ou até tudo. E tem mais um tipo, né? O legatário. Isso, o legatário. Ele é diferente, ele não recebe uma fração, uma porcentagem da herança. Ele recebe um bem específico, determinado. Tipo, deixo o meu carro modelo X para o meu amigo fulano. O fulano é legatário do carro. Herdeiro recebe a título universal, uma parte do todo. Legatário recebe a título singular, uma coisa certa. Entendido. E dentro dos herdeiros legítimos, tem uma divisão crucial que o material bate bastante na tecla: herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Quem são os necessários e por que eles são tão necessários assim? Os necessários são o núcleo duro da família, digamos. São os descendentes, filhos, netos, os ascendentes, pais, avós, e o cônjuge. E importante, o STF já equiparou o companheiro da união estável ao cônjuge, para fins de herança, então ele entra aí também como necessário. E por que essa turma é especial? Por causa da legítima, metade, 50%, de toda a herança da pessoa é obrigatoriamente reservada para eles. Essa metade é a legítima. O dono dos bens, mesmo fazendo o testamento, só pode decidir livremente sobre a outra metade, que a gente chama de parte disponível. Ah, então não dá para deserdar um filho ou o cônjuge só porque quer, por testamento? Não dá para tirar a parte da legítima deles por pura vontade, não. Salvo em casos muito específicos de deserdação, que a gente pode falar depois, mas a regra é: metade é deles. É a grande proteção da lei para a família mais próxima. Entendi. Mesmo que a pessoa quisesse deixar tudo para caridade, se tiver filho, metade já tem dono certo por lei. E os facultativos, quem sobrou? Os facultativos são os parentes da linha colateral até o 4º grau. Irmãos, sobrinhos, tios, primos. A grande diferença é: eles não têm direito à legítima. Se a pessoa não tiver nenhum herdeiro necessário, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, companheiro. Aí ela pode fazer o que quiser com 100% no testamento. Exatamente. Aí a liberdade é total. Pode deixar tudo para um amigo, para uma instituição, para um único sobrinho, excluindo os outros irmãos. Os facultativos só herdam se não tiver nenhum necessário e se não tiver testamento dizendo outra coisa. Clareou bem essa hierarquia. Bom, então a pessoa faleceu, a Saizine já passou a propriedade, qual o próximo passo? Como organiza isso tudo? Onde e quando começa o processo formal? O processo formal é o inventário e a partilha. Idealmente, tem que começar logo depois da morte. O lugar certo para abrir inventário é, em regra, o último domicílio de quem faleceu. E a lei que vai mandar em tudo é a que estava valendo no dia da morte, tá? Não importa se mudou depois. E esse inventário é sempre na justiça? Não necessariamente. Se todos os herdeiros forem maiores de idade, capazes, estiverem de acordo com a divisão e não houver testamento, dá para fazer tudo em cartório,
o chamado inventário extrajudicial. Costuma ser bem mais rápido. Se não, aí tem que ser judicial mesmo. O objetivo é o mesmo: listar bens, direitos, dívidas, pagar o que deve e dividir o que sobrar. Certo. E aí chegamos num ponto que o material ressalta bastante, que é a decisão do herdeiro. Ninguém é obrigado a herdar, né? Parece estranho recusar, mas quais são as opções? Vamos começar pela aceitação. Isso. Aceitar a herança é o ato que confirma que o herdeiro quer mesmo receber, torna definitiva aquela transmissão que a Saizine fez. E essa aceitação pode ser de 3 jeitos. Quais? Pode ser expressa, a pessoa vai lá e escreve, declara que aceita. Pode ser tácita, que é a mais comum, a pessoa não diz nada, mas começa a agir como dona, sabe? Paga uma dívida do espólio, aluga um imóvel da herança, contrata advogado para o inventário. Atos de herdeiro. Entendi. Ações falam mais que palavras. E a terceira? É a presumida. É mais rara. Acontece se alguém interessado, tipo um credor do herdeiro, pede para o juiz intimar o herdeiro para ele dizer logo se aceita ou não. Se o herdeiro é intimado e fica quieto, não responde no prazo que o juiz der, a lei presume que ele aceitou. Ah, o silêncio vale como sim, nesse caso específico. Mas tem um detalhe importante nas notas: fazer coisas tipo pagar o funeral, guardar um bem para não estragar. Isso não é aceitação tácita, né? Bem lembrado. São os chamados atos oficiosos, de mera conservação ou administração provisória. Não implicam aceitação. É um cuidado para não confundir. E do outro lado da moeda temos a renúncia. A renúncia. Essa é só dizer, não quero. Quem dera fosse simples assim. Não. A renúncia é um ato bem mais formal. Ela precisa ser feita por documento público, uma escritura lá no cartório, ou então por um termo dentro do próprio processo de inventário, na frente do juiz. Não existe renúncia de boca ou por atos. Tem que ser clara, expressa e solene. E o efeito é o mesmo da aceitação, só que ao contrário? Retroage. Isso. A renúncia também retroage à data da morte. É como se o renunciante nunca tivesse sido herdeiro. A parte dele vai para outros, como a gente vai ver. E tem alguma condição para poder renunciar? Qualquer um pode? Precisa ter capacidade civil plena. Menor de idade ou incapaz só pode renunciar com autorização do juiz, e se for provado que é o melhor para ele. E lembra que herança é como bem imóvel. Então, dependendo do regime de casamento, o renunciante pode precisar da assinatura do cônjuge. É um ato sério. E agora aquela confusão que o material aponta. Ah, eu renuncio a minha parte para minha irmã. Isso é renúncia mesmo? Ah, essa é clássica. E a resposta é não. Isso é um erro de conceito muito comum. Renúncia de verdade, que a gente chama de renúncia abdicativa, é quando o herdeiro simplesmente abre mão. Ele sai da jogada. Não indica para quem vai a parte dele. E aí o que acontece? A parte dele aumenta dos outros herdeiros da mesma classe. Ah, tipo, se um filho renuncia, a parte dele vai para os outros filhos. Exato. Agora, essa renúncia em favor de alguém, a tal renúncia translativa, na verdade ela significa 2 coisas. Primeiro, que a pessoa aceitou a herança, porque você só transfere o que é seu. E segundo, que ela está doando ou vendendo a parte dela para aquela pessoa específica. E aí paga imposto 2 vezes. Exatamente. Paga o imposto de transmissão da herança, ITCMD, e depois o imposto da doação, ITCMD de novo, ou da venda, ITBI. Não é uma renúncia pura. Então, se a ideia é que a minha parte vá especificamente para o meu irmão, por exemplo, o caminho não é a renúncia simples. Qual é? O caminho correto é a cessão de direitos hereditários. É um contrato mesmo, negócio jurídico. O herdeiro, que a gente chama de cedente, transfere a cota dele na herança para outra pessoa, o cessionário. Pode ser outro herdeiro ou até alguém de fora. E como faz essa cessão? Tem que ser por escritura pública obrigatoriamente. É importante entender. O que se cede ao direito econômico, o valor daquela parte. A pessoa não transfere a qualidade de herdeiro, que é pessoal. O cessionário entra no lugar do herdeiro para receber o valor na hora da partilha. E tem alguma regra se eu quisesse ceder para um estranho? Tem sim, muito importante. Os outros coherdeiros têm direito de preferência. Quer dizer, eles têm o direito de comprar a sua parte pelo mesmo preço e condições que você ofereceu para o estranho. Você precisa notificar eles antes de fechar negócio com alguém de fora. Entendi. Aceitar, renunciar, ceder. Cada uma com suas regras e consequências. Agora, mudando um pouco de assunto. E se o herdeiro faz algo muito grave contra a pessoa que deixou a herança?
Ele pode ser impedido de receber? Possibilidade de excluir um herdeiro por indignidade. É uma punição civil para quem comete atos considerados muito graves contra o autor da herança ou contra o cônjuge, companheiro, pais ou filhos dele. Que tipo de atos? São atos listados no Código Civil. Coisas bem pesadas, como ter sido autor ou cúmplice de homicídio doloso ou tentativa contra essas pessoas, ter acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ter cometido crime contra a honra dele, ou ter usado violência ou fraude para impedir a pessoa de fazer ou mudar o testamento. Nossa, bem sério mesmo. E quem pode ser declarado indigno? Qualquer herdeiro, qualquer sucessor, herdeiro legítimo, seja necessário ou facultativo, herdeiro testamentário e até o legatário, aquele que ia receber um bem específico. Mas, não é automático. Precisa de uma ação na justiça para pedir a declaração de indignidade. Geralmente, quem entra com a ação são os outros interessados que seriam beneficiados com a saída do indigno. E se o juiz declarar a indignidade, o que acontece? A pessoa perde o direito à herança. É como se ela tivesse morrido antes da pessoa que deixou a herança. É uma exclusão pessoal. Mas aqui tem um detalhe crucial, diferente da renúncia. Qual? Se o indigno tiver filhos ou outros descendentes, eles podem herdar no lugar dele. É o chamado direito de representação. A lei protege os descendentes. Entende que eles não têm culpa pelos atos do pai ou mãe indigno. Então a parte que seria do indigno vai para os filhos dele. Entendi. E o material fala também em deserdação. É a mesma coisa? Parece, mas não é. São instrumentos diferentes. A deserdação é feita pelo próprio autor da herança, obrigatoriamente por meio de testamento. No testamento, ele tem que dizer claramente: estou deserdando fulano por tal motivo. E o motivo tem que ser um dos previstos em lei, que incluem os da indignidade e mais alguns. E quem pode ser deserdado? A grande diferença é essa. A deserdação só serve para tirar a herança dos herdeiros necessários: descendente, ascendente, cônjuge, companheiro. É a forma que o testador tem de punir um herdeiro necessário que cometeu uma falta grave contra ele, tirando inclusive a parte da legítima. A indignidade, por outro lado, não precisa de testamento e pode atingir qualquer um. Entendi as diferenças. São ferramentas para situações extremas. Para a gente ir fechando, uma última situação. E se alguém morre e não aparece nenhum parente? Ou todos renunciam? O que acontece com os bens? Vão para o limbo? Não, para o limbo não. Nesse caso, a herança entra numa fase chamada herança jacente. É um estado temporário. O juiz nomeia um curador para cuidar dos bens e a principal função dessa fase é procurar herdeiros. Publicam editais, fazem buscas. Tentam achar alguém. Exato. É uma busca ativa por quem possa ter direito. E se depois de toda essa busca ninguém aparecer mesmo? Aí, depois de um prazo legal, que costuma ser de 1 ano após a primeira publicação do edital, mas pode levar até 5 anos da morte, para alguém se habilitar, se ninguém aparecer, a herança é declarada vacante. Vacante? E o que significa? Significa que ela está oficialmente sem dono. E aí sim, os bens são transferidos em definitivo para o poder público. Vão para o município ou para o Distrito Federal, onde os bens estiverem. Ou para a União, se for em território federal. O patrimônio não se perde, ele volta para a coletividade. Ufa, cobrimos bastante terreno, hein? Foi uma conversa densa, mas acho que deu para clarear muita coisa importante do direito das sucessões usando como guia o material que a gente tinha. Recapitulando rapidinho, vimos a saisine, essa transferência automática no momento da morte. Isso, falamos da diferença entre herdar pela lei, legítima, ou pelo testamento, testamentária, e daquela proteção especial dos herdeiros necessários com a legítima, os 50%. Vimos as opções do herdeiro, aceitar de várias formas, até sem querer, né? Renunciar, que tem que ser formal e é só sair de cena, ou ceder os direitos, que é um negócio para passar a parte para outra pessoa. E também as formas de exclusão por atos graves, a indignidade declarada pelo juiz e a deserdação feita no testamento. E o destino da herança sem herdeiros, primeiro jacente, procurando o dono, depois vacante, indo para o município. Uma visão bem completa dos mecanismos. Sim. E, sabe, para a gente não terminar só na descrição da lei, fica uma reflexão que esse tema sempre provoca, né? O sistema todo tenta achar um equilíbrio entre a vontade de quem morreu, lá no testamento, e a proteção da família, com a legítima. Mas até onde vai essa proteção?
ou até onde deveria ir, pensando nas mudanças da sociedade. Interessante. Que tipo de mudança você está pensando? Pensa, por exemplo, nas novas formas de ter filhos, com a tecnologia reprodutiva. Como fica a herança de um filho que foi concebido depois que o pai morreu, usando material genético que ele deixou congelado? Nossa, verdade. Situação complicada. Pois é. Pela regra atual do Código Civil, para herdar tem que estar nascido ou pelo menos concebido na hora da morte. A não ser que o pai tenha deixado uma cláusula muito específica no testamento sobre isso, esse filho concebido pós-mortem, hoje, teria dificuldade em ser considerado herdeiro necessário, com direito à legítima. Abre uma discussão enorme, né? Total, sobre planejamento familiar, sobre o que significa ser descendente para a lei, sobre se o direito das sucessões está acompanhando a velocidade das mudanças na vida das pessoas. Fica aí a pergunta, né? Até que ponto a lei precisa se adaptar a essas novas realidades? Uma provocação final muito pertinente mesmo. Mostra como o direito é vivo e sempre desafiado. Bom, com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia nessa análise detalhada das fontes sobre sucessões. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!